Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Cara, eu acompanho muito comentário aqui da minha família vascaína, acompanho os comentários também de outros torcedores do Vasco em outros canais, em outras plataformas, e tô vendo muito vascaíno bolado da vida. É nome pra lá, Thiago, é nome pra cá, e não aparece ninguém, o Vasco não contrata ninguém, treinador pra cá, treinador pra lá, e o Vasco não contrata ninguém. A galera já tá falando, eu vou curtir a Copa, e depois quando o Vasco aparecer com alguém a gente comenta. Mas família vascaína, eu acho que isso faz parte, é uma maneira da gente falar de Vasco, trocar uma ideia, saber o que você entende de futebol, o jogador que você gosta. Eu indico aqui, você indica aí, os nomes vão sendo cogitados, a gente vai trocando uma ideia. Eu acho que é uma maneira da gente não deixar de falar de Vasco, porque se a gente esperar pra falar só quando o Vasco acertar com alguém, vamos falar o quê? Porque desse elenco não dá pra aproveitar ninguém, né? Já tá, a barca tem que sair. Então a gente tem que falar dos nomes que podem surgir em 2023. Eu acho que faz parte, por mais que a torcida do Vasco, eu acho que a palavra certa está frustrada. Esperava já algumas contratações, acertar com o treinador, né? Pra gente, pô, cara, 2023 promete. Ainda não aconteceu, família, mas eu acho que a gente tem que ter calma. Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia, porque mais nomes surgiram, tanto de jogadores quanto aí de treinadores, e eu quero a sua opinião, né? De treinador, família vascaína, eu vou deixar pra falar depois, porque eu quero trazer aqui uma resenha do programa da ESPN hoje. Falou assim, pô, já que o Vasco teve a recusa aí do Vojvoda, as opções aí que estão surgindo aí, o Maurício Barbieri, mas eles comentaram assim, por que o Vasco não tenta achar o seu Vojvoda? Vai aí no mercado sul-americano e tenta achar um treinador que venha fazendo um bom trabalho aí no mercado sul-americano e que não tenha sido cogitado aqui. Então vou passar essa resenha e quero ver se você concorda com eles. É a hora do Vasco acertar com um treinador que conheça o futebol brasileiro, que tenha conquista aí, como por exemplo o Cuca, um treinador jovem, né, já tenha trabalhado na SAF como Maurício Barbieri, ou o Vasco tem que procurar aí um treinador e pegar o exemplo aí do Fortaleza, tentar achar o seu Vojvoda? Vou passar essa resenha e quero a sua opinião. Mas antes vamos falar aí que tem mais nome de jogadores sendo cogitados aí no nosso Vascão. E o primeiro que eu quero comentar aqui, cara, não sei se você vai gostar muito, me perdoa, mas tenho que falar aqui, que é o Mateuzinho, lateral direito do Sampaio Corrêa, né? Porrada no Vasco ele sabe dar, né? Porque jogou nos 2 jogos e ganhou tanto em casa quanto aqui em São Januário, família vascaína. Que eu posso falar desse lateral, né? Acompanhei nesses 2 confrontos aí diante do Vasco. É um lateral de muita força física, muita. Ele é muito rápido, chega bem no fundo, mas é aquilo que eu venho falando aqui, cara. É um jogador, que olha os clubes dele aqui, ó. Goitacás aqui do Rio, Motoclube e Tum Tum do Maranhão. E aí eu penso, cara, pô, será que esse tipo de jogador que o Vasco tem que trazer aí pra 2023, cara, jogador que não tem essa bagagem de um clube grande, por mais que tenha mostrado aí algum potencial na Série B, no Sampaio Corrêa, será que é esses nomes aí que o Vasco tem que analisar? Né? A informação é que os scouts aí do Vasco estão buscando informações sobre o Mateuzinho do Sampaio Corrêa, família vascaína. E aí, o caso do Mateuzinho, eu me lembro do último time competitivo que o Vasco teve, podemos dizer assim, que é aquele time de 2011 a 2012, né? E aí surgia nomes ali, tipo um Márcio Careca da vida como lateral esquerdo, ou o Jumar, não sei se vocês se recordam, que eram jogadores pensados de time pequeno, mas o time do Vasco era tão ajeitadinho que esses caras entravam, porra, e aí ia, mano, a coisa fluía. Então realmente quando você olha aqui pro Mateuzinho, jogador de 24 anos, jovem lateral, com força física, cara, você tem que pensar em todo um contexto, montar um time forte, um time de qualidade, pra aí sim apostar nessas peças aqui, pelo menos é a minha maneira de pensar. Mas analisando aqui a carreira do jogador e o que ele apresentou esse ano, por mais que tenha mostrado muita força física, eu acho que foi o grande destaque dele, não é um nome que me agrada, a família vascaína. Outro nome que surgiu aí também foi o do Daniel, né, goleiro do Internacional, acabou perdendo a vaga aí nesse ano pro Kehler, né, um goleiro que também o Vasco quer aí contratar para 2023, né? O Paulo Brax trabalhou lá no Internacional, então deve ter aí boas referências desses 2 goleiros. Claro que o momento do Kehler é muito melhor do que o Daniel, realmente terminou muito bem a temporada aí de
2022. Uma informação agora da atenção vascaínos que o Paulo Brax tem obsessão aí, quer trazer de todas as maneiras o Kehler pro nosso Vascão, e eu acho sim um bom nome, família vascaína, acho que chegaria para ser titular, vem de um bom momento, é um goleiro jovem, tem tudo aí para fazer um bom ano no Vasco, se o Vasco acertar com ele e ter uma carreira longa aí no Clube de Regatas Vasco da Gama, eu acho aqui um bom nome. A matéria também destaca da atenção vascaína que uma possibilidade também é o Marcelo Groener, o nome dele volta a ser aí cogitado no nosso Vascão, tô há muito tempo sem acompanhar o Marcelo Groener, mas a gente sabe aí aquela Libertadores do Grêmio e também aqui as temporadas que ele fez no Grêmio, é um goleiro de muita qualidade. Para finalizar essa questão aí de contratações, quero trazer essa informação aqui de um canal do Atlético Mineiro que falou assim, ó, o Vasco já fez proposta para o Terãs. Liga só. Sobre a situação dos valores, tá? Com relação ao Davi Terãs hoje, ele está avaliado em 5 milhões de euros, tá? Segundo o site alemão Transfermarkt. E a informação que chegou pra gente aqui do próprio André Ciampi é que o Vasco fez uma proposta pro jogador de 29 milhões de reais. Então o valor não seria problema, até porque o Vasco está falando no valor aí de 25 milhões de reais, que é o valor dele, né? Então, não é esse o problema. Segundo o André Ciampi, o Atlético Paranaense ainda não aceitou a proposta aí do Vasco, porque ainda não está seguro de que realmente vale a pena abrir mão do seu melhor jogador. O Terãs é tratado como um dos melhores jogadores aí. É isso, uma boa grana aí, 29 milhões, eu acho que de todos os nomes aí que estão sendo cogitados no nosso Vascão, não sei se você concorda comigo, uns podem falar também que é o Pedro Raul ou o próprio Kehler, eu acho que é um nome de mais impacto, né, o Terãs, né, é um jogador numa função aí que o Vasco precisa muito, que é ali pelo meio, de criação, um jogador que participa mais, que chuta no gol, é habilidoso, claro que o Pedro Raul também é um bom nome, mas de todos os nomes até o momento que realmente aí surgiram, né, que foram cogitados e muita gente fica com raiva disso, eu acho que o Terãs é o maior nome desses aí, mas eu espero aí os jogadores acima do Terãs, cara, eu tenho que te dizer isso, acho que o Terãs é bom jogador, né, seria uma peça importante para 2023, mas eu espero aí que a 777, o Paulo Brax, esteja aí com alguns nomes na manga, família vascaína. Vamos falar de treinador agora? Antes da gente falar aqui de treinador, eu quero trazer o programa da ESPN e ver se você concorda com eles, né? Mercado dos técnicos, situação dos nomes mais comentados no momento. Então, Eduardo Cudê tem um foco na Europa, assim como o Galhardo, como o próprio Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, disse que ele quer 6 meses de férias, eu também gostaria, mas depois ele trabalhará o foco total na Europa. O Odair Helma assinou com o Santos, o Fernando Diniz deve renovar com o Fluminense, o Vojvoda, ao que tudo indica, também deve ficar no Fortaleza. Aí tem a situação do Antônio Oliveira, que tem sido especulado no Red Bull Bragantino e no Vasco. E tem o Maurício Barbieri, que saiu do Red Bull Bragantino, que está livre no mercado. Para começar o papo, então, é mais do que justificada a vontade dos times de ter o Vojvoda, certo? De ter Atlético, Vasco, até o Corinthians de olho no treinador. Tá 100%. Todo mundo aqui entende o porquê do nome do Vojvoda? Certamente, claramente. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ontem e há 2 dias. E ele falou para mim claramente, vamos tentar renovar. E me parece que esse é o caminho mesmo. Uhum. E eu acho que faz todo sentido cobiçar. Porque ele mostrou muita qualidade. O time nem produzia tão mal assim em campo, desempenho, mas o resultado não vinha. Eu acho que aí tem uma questão de avaliação, de tentar entender o que aconteceu. E para mim, é o que o Eugênio falou aqui há 2 dias, e a gente tem falado sobre isso no Melão também, no Rolão Melão, né, que é o podcast de futebol nacional aqui da ESPN, sobre elencos que foram enforcados com excesso de competições, caso, claro, do Ceará, rival do Fortaleza, do Atlético Goianiense e do Fortaleza. Só que ele conseguiu ainda um sopro de vida e de mudança e conseguiu ainda a vaga para a Libertadores de maneira incrível. Faz todo sentido. Faz todo sentido o Fortaleza querer manter. Só que o primeiro ponto isso vai acontecer de novo. Uhum. O elenco de novo vai ser estrangulado. Então é preciso ter mais gente. Pro Atlético, pro Vasco, pro Santos, que agora saiu da parada, para Corinthians. É um nomaço do Vojvoda. Pensando, suponhamos, vamos criar aqui cenários, que o Vojvoda vá olhar para esses 3 times, Corinthians, Atlético e Vasco. O maior trabalho é no Vasco? Porque aí é montagem de elenco? Mas o Vasco parece que já tem uma resposta negativa do Vojvoda para o Vasco. Seria o maior trabalho, mas também um desafio... De qualquer treinador que for pro Vasco. Mas um desafio muito interessante, de montar um time com a sua cara, de começar do zero um trabalho e de dar um desenho autoral para isso. Eu acho que, assim, muito técnico gostaria de ter essa liberdade, ainda mais com um clube que, ao que parece, vai ter dinheiro para investir. Então você pode montar um time bom com a sua cara. O Vojvoda é muito justificado que ele esteja sendo o centro das atenções nesse momento do mercado. Por tudo que o Marra colocou e que ele já fez. Por outro lado, não é garantia de sucesso.
O futebol é muito louco. É. O futebol não é matemático, 2 mais 2 igual a 4. Ele encontrou uma circunstância no Fortaleza específica, onde ele conseguiu desenvolver um bom trabalho, e no próprio Fortaleza a gente não sabe qual vai ser o futuro disso caso ele permaneça. É muito complicado. Tem um exemplo que é o Por mais que Ceni. seja um nome óbvio do mercado, não é certo que se você contratá-lo, o seu time vai fazer tudo o que você sonha. O Ceni foi exatamente essa coisa. Estava no Fortaleza, foi pro Cruzeiro, não é a mesma situação. Não é porque ele conseguiu reestruturar e ajudar nesse processo do Fortaleza que ele conseguiu chegar e salvar um Cruzeiro, né? São condições Muitas diferentes. variáveis envolvidas no desempenho de um time de futebol ao longo de uma temporada tão complicada como é a brasileira. Agora, Eu só preciso pontuar uma coisa em relação ao Fortaleza, é que eu acho que o Fortaleza, não só o trabalho do técnico, mas o trabalho do clube tem que ser observado. Sim. A gente tem visto na Premier League o Chelsea, que até esses dias os fãs do Chelsea, alguns que me seguem, tudo, chamando o Chelsea Hove Albion. Porque o Chelsea está pegando tudo do Brighton, inclusive técnico, comissão técnica, a direção, está tentando colocar uma ideia do Brighton no Chelsea. O Fortaleza merece ser copiado, Sim. merece ser admirado. É lupa em cima de todo o trabalho. O Fortaleza é altamente digno de tudo que aconteceu de positivo. E, inclusive, a descoberta do nome do Vojvoda no cenário nacional. E aí pensando, então, nas outras opções. A gente tem Atlético, o Cruzeiro tá bem zaço com o Pesolano. Muito bem. Atlético, Corinthians e Vasco. Gente, o tempo tá correndo, porque, assim, o Codê tá de olho na Europa. O Fernando Diniz não deve sair do Fluminense. O Galhardo, ao que tudo indica também, e é o caminho natural, Europa. E aí começa aquela questão de pra onde eu vou? Lembrando que as outras opções, muitas delas são técnicos europeus que estão empregados e em meio de temporada. E aqui, ó, é muito caro tirar. Não, mas vão ter que coçar o bolso. Vão ter né? que, porque não tem jeito. E o técnico fala, então tá bom, então vamos buscar. Cadê o Jorge Jesus? Está no meio da temporada. Ele vai sair do meio da temporada? A temporada lá vai acabar em maio do ano que vem. Você espera até maio do ano que vem? Porque, criativo naturalmente, eu acho que o foco vai pro Cudê também. Mas é isso. Se ele tá de olho lá, é convencê-lo a voltar. Falei agora há pouco da competência do Fortaleza, que descobriu um nome que estava completamente fora do mercado brasileiro, não estava cogitado e deu muito certo. Hoje está aí sendo o principal objeto de desejo do mercado nessa virada de ano. E aí isso o trabalho a ser feito. Técnico no mercado aí. Não Mas o tem um Atlético novo tem trauma. Por Vojvoda exemplo, trouxe o para você- Turco e deu errado. Tem técnico no mercado que quase levou a Aí seleção peruana para a segunda aí Copa é do Mundo. competência para identificar um nome pronto para esse trabalho. Será que não tem um novo Vojvoda? Será que não tem um novo Abel Ferreira, que ninguém conhecia no futebol brasileiro antes do Palmeiras ir buscá-lo? Não tem por aí? Aí é competência para identificar e trazer. Tem técnico que quase foi para o Catar de novo, né? Há 4 anos foi para a Rússia. E está desempregado aí. Levando uma seleção Quem? peruana que não tem... Gareca. Gareca. Porque, querendo ou não, a gente fala assim, o Cudê, mas são 3 times atrás de técnico, né? Tem um monte de técnico no mercado. Ontem aconteceu um amistoso improvável, eu estava comentando com o Marra aqui. Colo-Colo e Betis, no Chile. O Colo-Colo venceu por 5-0 o Betis. O técnico é o Gustavo Quinteiros, que faz grandes trabalhos há muito tempo no futebol sul-americano. Nunca ouvi o nome dele ser levantado aqui no Brasil. Muito bom treinador. Tem vários O por aí. BKSS, sopraram aqui, já foi muito falado. Isso, família vascaína. Me diz aí nos comentários o que você acha, qual o caminho aí que o Paulo Brax deve seguir em relação ao treinador do Vasco da Gama. E aí, né, a informação é que eles estão fazendo aí entrevistas com vários treinadores, sabendo o perfil, não é uma decisão que só o Paulo Brax vai tomar, é junto com a 777 também. A informação é que o nome do Antônio Oliveira não agradou também aí a galera lá da 777, então tem que ser um nome aí em consenso que eles entendem aí que vão fazer um bom trabalho em 2023 no Vasco. E mais um nome analisado segundo as informações, tá aqui do uruguaio, família, ó, Pablo Repeto, acho que esse é o nome dele aqui, tá na Transmart aqui que ele já foi campeão uruguaio e campeão no Equador da Liga, né? Seus últimos times aí são o Nacional, a LDU e o Olímpico, então já passou aí nos últimos anos por diversas ligas, né? Uruguaia, do Equador e também aí do Paraguai. Eu também não conheço muito esse treinador, mas é mais um nome aí cogitado, como foi hoje dada aí a informação pelo jornalista Nicola sobre o Barbieri. Mas resumindo, família vascaína, eu queria te ouvir aí nos comentários qual o caminho aí o Paulo Brax junto com a 77 deve trilhar, família vascaína. Eu venho falando aqui que, na minha opinião, o Vasco deveria trazer um treinador de expressão, cara, que tenha conquistado já no futebol brasileiro. Essa é a minha opinião, mas eu entendo que se for para apostar num treinador, cara, talvez seja o melhor momento do Vasco nos últimos anos, porque é o ano que o Vasco vai ter mais investimento para você montar um bom time. Anos anteriores aí a gente fazia apostas, né, como por exemplo o Sapinto, terrível, mas pô, um time do Vasco pavoroso, para não dizer outra coisa. Então você pode tentar aí pensar um treinador, sei lá, jovem, mas que tenha mostrado uma qualidade, trazer já que você quer apostar, e aí você vai ter um time com mais recurso do que nos últimos anos.
Eu tô tentando achar uma maneira de entender aí se é 777 junto com o Paulo Brax, optar por um nome aí menos conhecido, mais jovem. É isso, família vascaína. O que nos resta é conversar, é trocar ideia, saber se você gosta desse nome, dar aquele nome e esperar. E torcer realmente para que tudo dê certo aí nesse planejamento de 2023. Porque no final de tudo, você pode até ficar puto aí com esses nomes, é isso é chato pra caramba. Mas a gente quer ver um Vasco competitivo, um Vasco que nos dê muitas alegrias em 2023. Vou falando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.